Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui da EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Semana passada comentamos sobre Sansão, não é? Num trimestre abençoado que fala dos personagens marcantes da Bíblia. Então, nessa lição de juvenis, agora vamos abordar sobre Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. É bem verdade que nós não vamos trazer a pré-aula propriamente dita, fazer leitura, comentar versículo por versículo, tópico por tópico. Não é? Então, nesses minutinhos que nós temos, é para trazer para você alguma dica daquilo que você pode aproveitar nesta aula e trabalhar com os seus adolescentes, né? Que neste caso, adolescentes aí de 15 a 17 anos. Nesta lição, nós vamos dar continuidade à lição anterior. Vocês trabalharam na lição anterior sobre o juiz chamado Sansão. E aí nós podemos fazer uma releitura dos juízes que antecederam Samuel. Embora Samuel, a gente vai trabalhar Samuel como profeta, como sacerdote, mas ele foi o juiz que sucedeu os demais juízes e que sucedera aí o Eli, né, que era sacerdote. Né? Então, Samuel, ele tinha um tríplice chamado. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Não é? Então, é interessante que vocês possam trabalhar nessa tríplice vocação de Samuel, tá bom? Mas vamos aproveitar, fazer um resgate, não é? Daquilo que a gente tem. Em Juízes, vocês tiveram, por exemplo, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ipsá, Elon, Abinó e Sansão. Né? Então, esses juízes passaram e nós tivemos aí uma sequência de homens de Deus que tiveram à frente da nação de Israel para trazer os julgamentos, para estarem à frente do povo. Né? No caso aqui de Samuel, e certamente muitos irmãos conhecem a história, muitos adolescentes conhecem a história, mas é interessante trabalhar aqui o vocacionado, as habilidades que Samuel tinha. Neste caso, nós vamos para 3 especificamente. Né? O texto que os irmãos têm para meditação, e é claro, não dá para pegar toda a vida de Samuel, mas pelo menos pega a introdução. Não é? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. É comum muitas vezes a gente dizer 1 Samuel, né? Na verdade é primeiro livro de Samuel. Então, aí nós temos, tá, a introdução. Samuel, ele é levado ao sacerdote Eli para ser cuidado. Não precisa vocês trazerem a história de Ana e a necessidade de falar dessa ida para Samuel. Então, como se deu? Tá? Porque vocês vão ter pouco tempo para abordar esta lição. Não é? Essa lição ela tem 4 tópicos. Então, se vocês trazem na introdução ainda a busca lá por Ana, então vocês vão acabar acrescentando um 5º tópico. Não é? E aí requer mais tempo para exposição. Tá? Então, eu sugiro que vocês não tragam essa introdução longa e já entrem no primeiro tópico, que é quem é Samuel. Então, na semana passada, eu sugeri para vocês que vocês perguntassem até os próprios meninos quem é você, quem é fulano, quem é ciclano, para que a gente tivesse esse momento de percepção, que às vezes é difícil a gente nos definir.
E é mais fácil que os outros consigam captar em nós as nossas qualidades, boas ou ruins, mas conseguem captar sim. E aí, a partir disso, né, você traz então quem era Samuel. Né? Então, uma das coisas que não está aqui, por exemplo, era que Samuel também, como Eli, teve seus filhos que não seguiram seus passos. A diferença é que nós não temos na literatura Samuel cobrindo os erros de seus filhos. Tá? Então, mas segue aí como característica também. Tá? E aí a gente tem Samuel, né, um pedido de milagre, né, de uma mulher, da sua mãe. Tá? Então, nesse momento, tá bom? Percebam que este subtópico ele é bem curtinho. Então, se a gente for pegar a história de Ana, a forma como ela sofreu e se deparar lá com o sacerdote, receber uma palavra dura, depois receber uma palavra de promessa, de esperança. Então, pode ser feito? Pode, só ter cuidado para não ficar na história de Ana e esquecer da história de Samuel, tá bom? Então, frisar muito na mãe em detrimento ao filho, tá? Porque nessa lição nós vamos precisar atingir os objetivos. Objetivo 1, explicar o contexto do nascimento de Samuel e o seu chamado. Aí, quando a gente vai falar somente do contexto do nascimento, aí, ó, e o chamado, tá? Então, aqui vocês deverão passar no máximo 15 minutos. Evidenciar sua fidelidade em meio à apostasia. Então, ó, lembrar que naquele período, né, Ofni, Finéias, o horror para Israel, o próprio Eli, não eram mais exemplos para a comunidade israelita e a comunidade, por sua vez, estava em depravação. Tanto é que é nesse período que a Arca da Aliança ela é retirada do meio do povo de Deus e levado lá para a Filisteia, né? E fica com os filisteus. Segundo tópico. Perdão, vamos voltar para os objetivos. Terceiro objetivo, destacar as responsabilidades de um vocacionado. E é justamente nesse terceiro objetivo que a gente está preenchendo aqui o nosso título da lição. Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Então é justamente esse terceiro objetivo. E esse terceiro objetivo, nós só conseguimos trabalhar com a sequência dos tópicos 2, 3, mas é justamente no tópico 4 que a gente consegue atingi-lo. No tópico 2, alguém sabe, alguém que sabe o que quer, e no tópico 3, e acabou ou Ebenezer. Então, como vocês vão trabalhar isso? Então, foi-se a glória de Deus. Então, é necessário vocês aproveitarem e trabalhar as etimologias de alguns nomes e aqui significados, mas associar a história, né? Associar a história. Então, vocês vão levar um tempinho aqui. Então, pelo menos aqui, uns 20 minutos. Né? Então, há uma necessidade de vocês trabalharem isso. Aqui eu sugiro, então, né? Não sei se vocês conseguem fazer com os vossos jovens, mas eu sugiro que vocês possam fazer uma dramatização. Não é? É interessante, porque aí você sai desse momento de oralidade, de apenas falar, e faz com que os meninos possam colocar isso em prática. Não é? Eles dramatizar com o grupo lá, um grupo que era Ofni, era Finéias, um grupo lá para representar o Icabô, né? Um grupo para representar os filisteus, a guerra, uma batalha,
tá? De forma que isso ficasse maximizado, tá? Então, você pode dramatizar isso aqui, ó, vai ficar muito bom, porque o conceito que você quer passar, quanto mais a gente fala, a tendência é causar um cansaço, não é? Após 20 minutos de exposição, há um cansaço, é necessário trocar aí as estratégias, mudar um pouquinho da oralidade para a prática, não é? Então, é interessante que você possa fazer isso, tá bom? Se vai fazer dramatização, não sei, mas você pode utilizar uma outra estratégia que não seja somente a oralidade. E aí, não é, trabalhar, tá bom? No tópico 3, ó, e acabou, é o subtópico 1, Ebenezer, subtópico 2, e de que lado você está. Que é interessante perguntar isso para o aluno e fazer com que ele reflita. De que lado você está? Qual o seu posicionamento? Não é? Lembra aí que nós estamos com alunos de 15 a 17 e alguns lá que já estão com 17 anos já têm uma cabeça, não é, de meninos de 18, 19, já são maduros, e aí tem um poder de persuasão tremendo, não é? Quando você pergunta lá de que lado você está, ele consegue trazer aí os demais para perto dele. Então, é interessante que você possa trabalhar isso aqui, não é? Quando as pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto, atribuiu toda a glória e gratidão ao Senhor, reconhecendo que eles só puderam chegar àquele momento porque Deus os ajudou. De que lado você está? Eu disse há poucos dias, né? Então, quando a gente passa por momentos bons, favoráveis, a gente até consegue dizer assim, Deus é muito bom porque eu consegui um emprego, Deus é muito bom porque fez isso ou fez aquilo. Mas Deus é muito bom fazendo ou deixando de fazer as coisas. Deus é muito bom eu recebendo as coisas ou deixando de receber. Não é? Então, de que lado você está? Pergunta isso para o vosso aluno. De que lado ele está? Né? Então, o nosso lado é o lado de Deus. Ainda que no barco a tempestade assolando, mas estamos do lado certo. E aí o quarto e último tópico. Querido professor, esse aqui é o tópico que você vai precisar gastar mais tempo. Eu utilizo a palavra gastar, mas na verdade não é gastar, é investir. Investir mais tempo. Não é? É um chamado que nos move. É aqui que você vai trabalhar as características daquele que foi chamado. E neste caso, de Samuel. Né? Ainda bem jovem, Samuel era respeitado, reconhecido como profeta de Deus por toda a nação. E aqui você vai discorrer sobre essas qualidades de um chamado. Você pode aproveitar e fazer uma pesquisa rápida, né? Características de um chamado por Deus, de um líder chamado por Deus. Então, trazer isso para eles e colocar para os vossos adolescentes algumas características que eles já vão obtendo por terem sido chamados por Deus. Tá? Então, aproveita nesse momento para poder trabalhar. Olha lá, que na semana passada eu trouxe para enfatizar na história de Sansão, Hebreus, capítulo de número 11. Não é? E aqui, de novo, o comentarista, ele resgata isso. Não é? Na lição passada não tinha, eu que inseri. Nessa lição já traz. Sua influência atravessou tempos e gerações e foi mencionado pelo escritor aos Hebreus entre os heróis da fé. Samuel estava lá como herói da fé. Não é? Então, e começado a sua chamada ainda bem cedo, não é? na sua tenra idade. 4.1, a lei da semeadura. A lei da semeadura não explica tudo, mas nos diz muita coisa. Eu plantei feijão, não vou colher milho no feijão. Eu plantei batata, não vai sair inhame. Então, aquilo que o homem semear, isso ele colherá.
não é? Então, por meio do exemplo desse grande homem de Deus, vemos que o Senhor não vê nos jovens figuras inúteis, descomprometidas, preguiçosas, egoístas ou qualquer outro paradigma ruim que possa existir. Paradigma aqui é modelo, não é modelo a ser seguido, não é? Pelo contrário, nós temos muitos jovens que são exemplos para muitos adultos. E nós temos, você pode até trazer apenas como citação, não para trabalhar, não é? Paulo recomendando a Timóteo a ser exemplo dos fiéis. E aí fica a nossa dica para esta aula de hoje, que você possa trabalhar com os vossos adolescentes, tentar trazer a prática para mais perto, tá bom? Um conselho dado aí por nosso comentarista é um conselho dado por um pesquisador, né, que você conheça seus alunos. Então, dentro das teorias da educação, para melhor atingirmos um conhecimento, né, que seja significativo, uma aprendizagem significativa, é necessário que nós conheçamos os nossos alunos. E para conhecer os nossos alunos, muitas vezes é necessário que a gente se deixe conhecer. Então, por esses dias, vocês estão perguntando, né, aos vossos alunos, pelas temáticas que a gente tem, né? Então, quem é José? Quem é Miriam? Então, quem é Jonatas? Quem é Absalão? São as perguntas que vocês vão fazer para eles, né? Quem é Josué? Quem é Sansão? Agora, né? Quem é Samuel? Então, é natural. Mas muitas vezes vem a questão do nosso aluno querer saber quem é o professor Gastone? Quem é a minha professora? Quem é o meu professor? Então, é necessário nós nos deixarmos ser conhecidos e conhecermos o nosso aluno e o seu entorno, que é uma das características da educação em que busca uma aprendizagem significativa, tá bom? Então, fica aqui as dicas, que Deus te abençoe, te use poderosamente em mais uma aula e que os teus alunos percebam em você aquele chamado, vocacionado para esta função. Deus te abençoe e que o Senhor Jesus continue abençoando a sua sala de aula. Se for possível, se inscreva no canal da igreja, curta, compartilhe, faça com que essa pré-aula possa ser alcançada por mais outro professor. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755.
você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.